votada a possível mudança de nome, de estádio Joaquim Américo Guimarães para estádio Mário Celso Petraglia. É bom a gente frisar que o nome da Arena da Baixada foi vendido. O Atlético vendeu os direitos de nomeação do seu estádio por 200 milhões de reais em 15 anos de contrato. Então, oficialmente, seguirá sendo o nome do patrocinador, a Liga Arena comprou, então será esse nome. O fato é que o nome simbólico, que agora nesse momento é estádio Joaquim Américo Guimarães, passará a ser estádio Mário Celso Petraglia, caso isso passe em votação na próxima segunda-feira. A situação é que a família do Joaquim Américo Guimarães se posicionou hoje pela manhã. Eu conversei com o Flávio Guimarães, que é bisneto do Joaquim Américo Guimarães. Ele me confidenciou que a família está sim indignada, e aí conversou com a gente também de forma gravada. Vamos ouvir então a fala do Flávio Guimarães sobre toda essa situação de mudança de nome na Arena da Baixada. Olá, boa tarde. Eu sou o Flávio Guimarães Lopes, bisneto do Joaquim Américo. E eu primeiramente queria dizer que não tem problema homenagear o Petralha. O Petralha é um dos maiores presidentes que a gente teve na nossa história, criou tudo que as estruturas, o time botou como entre o top 10 da Sul-Americana, e etc e tal. O problema nosso, da família Américo Guimarães, é você homenagear uma pessoa deshomenageando outra, tirando fatos históricos do conhecimento das pessoas. Que daqui a 50 anos, talvez ninguém saiba quem é Joaquim Américo Guimarães, ou quem é César Guimarães, que foi o primeiro presidente do Atlético, que criou o Atlético Paranaense. Então, vou contar um pouquinho da história do Joaquim Américo. Ele, em 1912, ele montou o Internacional Futebol Clube e alugou o terreno da família Auer. Em 1914, fez o primeiro estádio do Paraná, que foi a Baixada da Água Verde, conhecida na época. Em 1917 ele veio a falecer precocemente, e o Arcésio Guimarães, em 1924, ele montou o Atlético Paranaense, unindo a América ao Internacional, seu sobrinho, Arcésio. E em 1933 compraram a Arena da Baixada da família Auer. E em 1934 homenagearam o Joaquim Américo Guimarães por ser o idealizador do estádio e por ser um grande esportista, e fez muitas coisas pelo esporte, inclusive no jockey, etc. Então o nosso problema não é homenagear o Petralha. O Petralha merece fazer 30 estátuas para ele lá na frente, mudar o nome do CT ou qualquer outro lugar. Mas a gente não quer homenagear uma pessoa deshomenageando outra. E sobre a pergunta se já procuraram para fazer algum museu do Atlético, sobre a história, sobre algum... Nunca fomos procurados por ninguém do Atlético. Até eu acho legal fazer um museu do Atlético Paranaense, né? Porque são 100 anos de história e já não tem um museu. Então valeu aí, galera, obrigado. Muito bem, então, palavras do Flávio Guimarães, bisneto do Joaquim Américo Guimarães, que fala sobre toda essa possibilidade de mudança de nome da Arena da Baixada, que vai ser votada na próxima segunda-feira. Eu perguntei a ele, no final da resposta, ele trouxe também essa fala sobre um museu, se o Atlético já havia procurado a família do Joaquim Américo para fazer um museu, para pegar os registros que tem. Existe esse acervo da história do Joaquim Américo e o Atlético não procurou, não teve essa intenção, não fez um contato para armar um museu da história do Atlético. Tem informação sobre isso. Já foi uma intenção do Mário Celso Petraglia da construção desse museu, mas acabou sendo descontinuada a ideia, não foi pra frente. Um time não ter um museu em 100 anos de história é até bem complicado, mas tá aí então. A família fica indignada com isso, diz que não precisa deshomenagear um para homenagear o outro, e fala também que nunca foi procurada para montagem de um museu para registrar, para colocar em acervo esses registros que eles têm aí da carreira, de toda a história do Joaquim Américo Guimarães. E aí um ponto importante que ele traz, né? Não se pode perder a história do Joaquim Américo. E aí com o museu o Atlético não perderia, o Atlético teria esses registros em acervo. Mas sem um museu e tirando o nome do Joaquim Américo Guimarães, talvez daqui 50 anos o torcedor do Atlético não lembre mais de quem foi o Joaquim Américo. Eu penso que, assim, você pode acomodar as homenagens, né? Como eu sugeri aqui, eu acho que é uma solução bem prática, né? Você pega ali naquela fachadona que tem lá na frente da praça, se escreve lá em cima, lá, Complexo Esportivo Mário Celso Petraglia, Estádio Joaquim Américo Guimarães. Você mantém a homenagem ao Joaquim Américo, é bisneto, né? Bisneto, exatamente. Bisneto dele, o Flávio, explicou aí qual foi a participação do Joaquim Américo naquilo que existe lá hoje. Ele alugou o terreno da família Auer, né?
construiu o estádio para o Internacional jogar ali, né? O estádio da Baixada. Baixada é o nome que vem até hoje, né? Estádio da Baixada, né? O Atlético é o Furacão da Baixada, porque era ali na Baixada do Água Verde e tal, que é uma depressão que tem ali no bairro, né? Geográfica, né? Para ninguém dar conotação aí ambígua no termo. Então, assim, ele deu vida ao futebol do Internacional com o estádio da Baixada do Água Verde. Quando houve a fusão, se construiu, daí se aumentou, se ampliou o estádio do Atlético e se resolveu homenagear o Joaquim Américo, batizando o estádio com o nome dele, pelo esforço que ele fez de realizar a obra de ter um estádio de futebol, né? Na fusão América Internacional, o estádio passou a ser do Atlético ali na Baixada. Então, eu penso que dá para o conselho ter bom senso e avaliar, né, as possibilidades. Eu dou essa sugestão aqui, né? Pensei nisso até quando já 2 dias atrás, aí, quando surgiu essa notícia. Acho que você resolve o problema, né? Você batiza ali de complexo esportivo, que complexo esportivo é um negócio mais amplo, né? Pega toda aqui o bulevar, né? A área, o Atlético tem possibilidade de erguer mais obras ali em volta, no entorno. Tem aquele prédio lá que está obsoleto, fechado lá, que vai virar, acho que um centro comercial, não se sabe o que fazer com aquilo ali. Tá para aluguel, né? Então é um complexo realmente esportivo ali. Você tem um espaço gigantesco, né? Que pega praticamente todo aquele quarteirão ali. Se você tirar uns 2 ou 3 prédios ali, vira praticamente tudo do Atlético ali. Então, meter uma estátua grande do Petralha ali na frente e tal, né? Eu penso que há formas de fazer essa homenagem sem macular a história do Joaquim Américo Guimarães. Acho que dá para o conselho sentar amanhã nessa reunião lá, todos os membros, discutirem esse tema com serenidade, né? E eu acho que o próprio Petralha ficaria muito feliz de ter, por exemplo, uma decisão nesse sentido, assim. Eu acho justa a homenagem para o Petralha. Acho que batizar o estádio com o nome dele é um negócio que ele merece, pelo que ele representa na história do Atlético, entendeu? Tem o Atlético antes e depois do Petralha, né? Se a gente olhar aí para trás um pouquinho, por exemplo, você falou do recorde que o Atlético bateu no fim de semana do Campeonato Paranaense de 82. Em 82, o presidente do Atlético era o Onaireves Moura, né, que foi presidente da federação, controverso personagem da história do futebol paranaense. O Onaireves Moura, ele foi naquela época tão revolucionário quanto o Petralha. Fazia 12 anos que o Atlético não ganhava um campeonato estadual, né? O Onaireves Moura entrou, ele revitalizou a mentalidade do Atlético e transformou o Atlético em um time vencedor. O Atlético é vencedor, não é de 95, ele passou a ser vencedor de 82, 83 para frente, montando grandes times, passou por altos e baixos, por problemas até financeiros. Sim. Naquela época. Em 95, depois do 5-1, Petralha deu o murro na mesa e mudou a história do clube depois daquele 5-1 que perdeu para o Coritiba no Couto Pereira. Então, assim, tem vários recortes da história do Atlético de gente que merece muita homenagem do Atlético. Não é só o Petralha. O Petralha é o personagem principal, eu acho, da história. Mas você tem muita gente importante. Você tem Valmor Zimmermann, que foi um grande presidente do Atlético também. Entende? Sim. Então, tem muitos caras que fizeram muita coisa pelo Atlético, né? Não é só o Mário Celso Petralha, ele é o principal. A maior construção física do Atlético, por exemplo, e hoje a grande estrutura que o Atlético tem deve ao trabalho do Petralha. Mas já teve grandes atleticanos lá para trás, né? Jofre Cabral, que eu nem conhecia essa época aí, né? Lá nos anos 60, quase, né? Do amadorismo ainda, do futebol, né? Mas assim, é uma história rica. É aquilo que o Flávio falou aí na entrevista. O Atlético não tem um museu para contar essa história, né? E poderia ter ali nesse prédio que está fechado lá, fazer um grande museu lá para visitação. Dá para ganhar um bom dinheiro, inclusive, de gente que faz um tour, né? O Boca, o Real Madrid, todos esses times aí gigantescos do mundo, né? Tem isso aí, né? Exatamente. O Linha até comenta sobre revolução, sobre o Onaireves Moura também, sobre o Petralha, que claro, tem uma revolução muito importante. Se cita o Jofre Cabral, ele foi
diretor de futebol nos anos 40, final dos anos 40, e quando o Atlético passa a contratar estrangeiros. Traz jogadores paraguaios, o técnico da seleção paraguaia também. Então, vários presidentes do Atlético, até não só como presidentes, mas em outros cargos também, como o Petralha teve diversos cargos nessa caminhada de poder pelo Atlético, vários presidentes são revolucionários, né? E é exatamente o que o Linha falou. O principal é o Mário Celso Petralha, mas também não dá pra resumir toda a história do Atlético em uma só figura, um só presidente, né? Eu acho que a solução do Linhares é excelente. Fazer o complexo esportivo Mário Celso Petralha e dentro estar o estádio Joaquim Américo Guimarães. É excelente. Só queria deixar um ponto da fala. O Petralha não pode ter o nome do estádio, mas pode substituir o nome do CT, de acordo com o bisneto do Joaquim Américo. Então a família do Caju, tudo bem desprestigiar, deshomenagear. É justamente isso que eu ia colocar em discussão pra vocês. Ou pode ou não pode. Não dá pra... então... Não, tá errado. Não, com a minha Pra família mim, não mexe, mas com a dos outros tudo bem. Eu queria deixar porque esse ponto na fala do Flávio me chamou muita atenção. Não, e até eu quis destacar. Até tem o nome do Caju no CT, tem um símbolo, né? Sim. Que é o quê? É essa fonte de formação de talentos, né? Porque o Caju foi o primeiro grande talento formado pelo Atlético, foi um goleiro de seleção brasileira. Que tá saindo de goleiro bom de lá é brincadeira. E não só o goleiro, né? Mas saem em várias posições, jogadores de muito talento. Então, o nome, a homenagem ao Caju, também tem um símbolo nesse sentido, né? De ser um centro de excelência de formação de jogadores, né? Por isso que é uma homenagem a um cara que foi forjado, né, na história do Atlético, pelo Atlético para a história do futebol. Muita gente participando por aqui. O Fábio M dizendo que esse problema com o nome do estádio só existe quando as pessoas querem ser maior do que a instituição. A galera tá com a opinião bem dividida por aqui, falando dos atleticanos, né? Tem gente apoiando, o Enéas dizendo, o Enéas Carneiro, o Mário merece essa homenagem, porque sem ele não existiria nem Atletiba mais. Muita gente participando por aqui. Janaína Castilho, traga mais aí sobre a sua opinião, Jana. Não, é interessante a ideia do Linhares, né, porque a Baixada, a Arena da Baixada, né, o estádio Joaquim Américo lá, como ele foi construído, tinha o objetivo de ser um estádio de futebol, e hoje a arena ela recebe outros esportes, né, como virou também um espaço de entretenimento, com shows e tudo mais, né, que acaba virando aí por conta de toda a construção que foi feita. Lembrando que já teve o UFC, né, já teve vôlei também, a seleção brasileira já jogou, né, então é interessante assim o tamanho que ela se transformou. Então faria sentido sim, talvez, né, dividir aí a história, né, manter o nome do estádio com o Joaquim Américo, né, porque tem todo um sentido, a fundação, o espaço, a localização ali, e também acrescentar aí esse nome de complexo esportivo, de repente até no futuro ampliar a arena e permitir que ela possa abrigar talvez aí uma piscina, né, tenha outras possibilidades para que sirva para outros atletas, né, atletas de outras modalidades, é uma ideia. Então acho que é válido sim. De qualquer forma, concordo também com o que vocês falaram, quando eu ouvi o bisneto falando, né, do Joaquim Américo, sobre modificar então o nome do CT do Caju, aí seria também uma deshomenagem ao Caju, né, que foi um grande goleiro, um dos maiores ídolos aí da história do Atlético, e que também é de uma geração, né, anterior, então os torcedores do Atlético que estão vindo hoje também perderiam essa parte da história, né, quando falasse, por que o nome é CT do Caju? Né? Aí, logicamente, quando a gente faz essas perguntas, você vai buscar lá a raiz da história. É interessante manter isso. Mas eu acho que, de qualquer forma, também, eu acho que não dá para, caso não passe aí por essa votação que vai ter na segunda que vem, a mudança do nome da arena, eu acho que também não dá para descartar essa construção do museu. Acho que é algo realmente importante para o Atlético, né? Por tudo que ele se transformou, pelo tempo de história, né, completando 100 anos, seria muito legal. Eu lembro quando viajei para a Argentina e fui conhecer aí o Museu do Boca, né, um museu interativo, é muito bacana. Eu acho que seria uma abertura ainda maior para o turismo esportivo na arena, né? Já tem, claro, o tour pela arena, mas
de repente fazer um museu atrairia também gente que gosta disso, né? Que gosta de história, que gosta de conhecer mais o futebol, que é um apaixonado pelo esporte. Acho que seria uma grande ideia aí para esse